Muito bem, vamos ver agora como o After consegue se comunicar com as máscaras através de expressões. Então aqui eu tenho um quadrado com uma máscara aplicado já, e aí a gente pode identificar então as informações desses pontos de máscaras. Então como que a gente faz isso? Bom, vamos utilizar a nossa camada de texto aqui, né? Vamos utilizar essa camada de texto para ser o nosso auxiliar. Então aqui no Search Text eu clico com o Alt e aponto, né, com a cordinha para o Mask Path. A partir do momento que eu faço isso, ele vai me dizer aqui, estou captando aí uma informação que é um objeto e é um path objeto. É um object, né, um caminho de path. E aí, por que exatamente eu estou indicando isso? Mas se eu quiser, por exemplo, pegar informações de pontos, então eu digito aqui ponto points. Né, ele é uma função, dou Enter, ele vai me indicar exatamente um array, olha só, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. O que são esses 8 valores? Bom, esses 8 valores são os 4 pontos que eu tenho aqui, cada um deles tem 2 valores, né, que é o x e o y. Então, se eu colocar esse points aqui e colocar um índice, né, se eu colocar o índice 0, por exemplo, olha só, eu vou pegar 2 valores. Como assim? Muito bem, vamos entender agora o que está acontecendo. Por que ele não pegou um índice, ele não pegou um valor, quando eu indiquei apenas um índice? Vou apagar aqui novamente. Então, na verdade, esse array, né, isso pode ser uma confusão muito comum, esse array ele não identifica exatamente que é um array de arrays. Né? Então, não é um vetor, não é um grupo de grupos. A gente não consegue ter esse resultado visual. Mas aqui, de fato, existem 4 grupos, que cada um desses grupos tem um grupo de um valor, de 2 valores. Então a gente tem um grupo maior e esse grupo maior tem 4 valores, né? Tem 4 grupos aí. E cada um desses 4 grupos, internamente ele tem 2 parâmetros. Então esse primeiro valor aqui, ele representa o x e o outro o y. Então eu vou digitar aqui embaixo, só para ficar mais fácil, mas nós temos o ponto 1, 2, 3 e 4, ok? Então vou chamar de P1, P2, P3 e P4. A ordem desses pontos aqui, ela pode variar, depende da como você começa a construir a relação também de onde tem essa variação, né, de onde é o começo e onde é o fim, mas a gente pode descobrir isso aqui alterando até a informação da máscara. Então, por exemplo, eu suponho que seja 1, 2, 3, 4, como funciona em muitos dos outros softwares. Então, se eu clicar nesse primeiro ponto e arrastar, olha só, eu estou arrastando, na verdade, o segundo ponto, né? Esse segundo ponto aqui. Então, esse aqui é o 2, tá? Então, esse aqui não é o 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar esse aqui para cá, colocar aqui. Vamos ver o outro ponto aqui, para ficar mais fácil. Então, esse aqui, se a gente observar, tem um quadradinho maior, então provavelmente esse é o primeiro ponto. E ele, de fato, é o primeiro ponto. Então, esse aqui é o ponto 1. Se esse é o primeiro ponto e esse é o segundo, supostamente esse seria o terceiro e esse o quarto, porque está na sequência. Então vamos colocar aqui. Então se eu pegar o terceiro ponto aqui, estou alterando exatamente os terceiros valores ali, ok? Então é basicamente isso aqui que a gente precisa saber por enquanto. E aí nesse caso, né, vou criar mais uma camada de texto aqui para fazer exatamente a equivalência a esse texto aqui, essa camada de texto aqui em cima. Então o que que eu tenho? Eu tenho o x1, x2, espaço, espaço, aliás, x1 não, y1, x1, y1, aí o x2, y2, x3, y3 e x4, y4. Então é isso que eu tenho aqui embaixo. 400 representa o x1, o 0 representa o x2, ou y1, e aí, por seguinte, todos esses outros valores. Então, eles estão atribuídos nessa sequência. Então, ele vai indicar aqui esse primeiro valor de 400, nessa posição aqui no x, e eu posso arrastar aqui para o lado até o valor 0. Se eu colocar o valor 0, é exatamente o começo aqui do quadrado, né? Então, onde ele começa o quadrado da direita para a esquerda, ele vai identificar onde o primeiro valor. Então, é exatamente o tamanho do sólido, né? Então o meu sólido aqui, ele tem exatamente esse tamanho aqui, ele não é um recorte da máscara como um todo, né? Da composição como um todo. A máscara, o objeto, né, sólido, ele começa no 00 aqui e vai até um máximo de valor de 400 aqui. Se eu vir aqui nas configurações dos sólidos, eu tenho exatamente
isso aqui, ó, 400 de altura e 400 de largura. Por isso que minha máscara aqui está pegando exatamente o formato do quadrado, desse sólido, está indicando que aqui é o ponto zero. Se o nosso sólido começasse até aqui, esse seria o ponto zero. Então é basicamente isso que a gente faz para indicar esses valores. Então aqui o nosso ponto 1, então está no 0, né, no 400, que é o máximo de x, e está no ponto 0, que é o mínimo de altura, né? Mas o nosso ponto 4 aqui, ele está no máximo do x, que é 400, e no máximo de y, que também é 400. Ok? Então é assim que a gente identifica a posição desses pontos. Então, feito isso, a gente pode indicar, então, por exemplo, como que eu pego os valores de x e y. Se eu indicar o índice 0 aqui, novamente, eu estou pegando o primeiro grupo, né, desse array maior, eu estou pegando o primeiro subgrupo ali, que é o grupo do x, que é o grupo do 1, na verdade, né, o grupo do P1. Esse é o primeiro valor. E se eu quiser pegar exatamente o valor de 400? Se eu quiser exatamente o valor de 400, eu tenho que pegar o índice do 400, que é também o primeiro índice desse subgrupo. Então ele também é o 0. E aí eu pego o 400. Se eu digitasse aqui 1, eu ia pegar exatamente o 0. Então como é que a gente, só para facilitar o entendimento, vamos criar aqui, vamos bagunçar esse vetor aqui, para que cada valor aqui tenha, cada ponto tenha um valor diferente. Ok? Então, e a partir de agora a gente tem essas informações adicionadas aqui, né? Então, vamos só separar aqui para facilitar a percepção. Só diminuir o tamanho disso aqui um pouco. Então, tá, aqui 62 é a partir daqui, o 70 também já está alinhado, e o 320 e o 226 aqui também tem que estar alinhado ao x4. Então, é basicamente isso que a gente tem aqui, ó. 326, 42, 62 e 64, 70 e 324, 266 e 316. Então, você vir aqui e digitar, por exemplo, o índice 2 e o índice 1. Eu vou pegar o valor de 324. É isso que aconteceu. Eu estou pegando, então, o ponto 3, né, que é o índice 2. Então, esse é o ponto 1, é o índice 0. Ponto 2 é o índice 1. Ponto 3 é o índice 2. Então, eu estou pegando o ponto 3 e eu quero o valor de y, que é 324, né? Que é esse valor de 324. Que se eu vir aqui, então, mudar a posição de y desse valor aqui para cima, veja só, ele já está trocando ali exatamente o valor que a gente identificou. Então é assim, né, com um array de arrays, na verdade, que a gente identifica os pontos de uma máscara ou de um shape layer. Então aqui, no caso, a gente precisa indicar que nós estamos pegando a layer, chamada máscara aqui, e aí eu estou indicando qual a máscara que eu estou pegando, ela chama mask1, e aí eu tenho que falar que eu quero o parâmetro maskPath, e aí nesse maskPath eu falo, bom, eu quero as informações dos pontos. E aí esses pontos eu descubro que eu tenho um array de arrays, e aí eu indico cada índice desse array e do subarray para se eu conseguir, né, se eu quiser adicionar um valor específico ou procurar, né, ou buscar e retornar um valor específico. Então eu criei uma máscara aqui, né, se a gente pode ver as informações delas aqui, né, completa o sólido todo, e eu posso pegar aí as informações deste sólido. Então, por exemplo, se eu adicionar aqui nesse search text para o mask shape e der enter, ele vai falar, bom, você pegou um objeto do tipo path. Como que eu extraio informações deles? Eu venho aqui em properties, path properties, e pergunto aqui, me traga informações aqui dos pontos no tempo atual. E aí ele vai me retornar, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 informações de, né, uma variável, um array com 4 pontos, e, aliás, um array com 4 arrays internos, e cada array tem 2 valores, né, que são o x e o y de cada um desses valores. A gente pode descobrir isso a partir disso, desse controle, né? Se eu mover aqui, veja que ele só move um valor aqui, né, no caso o valor x ou o valor y do ponto 2 ou do ponto 1, então tem essas questões aqui que a gente pode controlar. E aí eu pego então os valores de 1 e de 1, então eu estou pegando exatamente o ponto 1 e o valor de y dele, e a partir deste momento aqui eu tenho uma informação que eu posso utilizar para colocar a minha bolinha na altura dela, né? Então se eu pegar essa bola aqui, e vamos colocar essa bolinha aqui nesta posição de altura aqui, certo? Então, vou colocar o P aqui. Eu sei então, né, como exemplo, se eu pegar aqui
essa informação aqui e jogar nesta layer aqui e falar, me retorne a largura desse objeto, ele vai falar que é o tamanho completo da composição. Mas eu quero do recurso, então eu venho antes, source, rect at time, e aí eu falo que eu quero exatamente a largura do recurso interno, né, desta layer. E ele vai me dar então que o valor é 498 de largura, na verdade eu quero de altura, height. Ok, 498 é exatamente aí o mesmo valor, certo? E aí nesse caso, esse valor específico aqui, ele é exatamente a largura desta bolinha, que se a gente aumentar ou diminuir nos recursos internos, nesse content aqui, a gente aumentar algumas informações aqui, por exemplo, desse transform, a gente vê que a bolinha vai mudar o seu padrão, sua informação, ok? Então a gente tem esse valor de 498 e eu tenho aí a informação da posição de onde essa bolinha está. Ela está na posição 837, né? Mas, na verdade, eu poderia simplificar. Eu posso jogar, então, o meu ponto de âncora exatamente no final da bolinha. E aí ele fica exatamente no 900 e não precisa adaptar. Então, nesse caso, né, a bolinha está tocando aqui no chão. E aí, o que eu faço? Eu venho e adiciono, então, uma informação de valor aqui nessa propriedade. A primeira propriedade é o valor de x e eu quero manter esse valor de x aqui. Então, o valor do array 0. E a segunda eu quero colocar como ground. E aí, o que é o ground? O ground a gente não definiu ainda. Então, a gente pode colocar o ground aqui como o valor de qual? Da thiscomp.layer, que chama ground, certo? E aí eu quero ir na máscara, mask, e a máscara que eu quero ir é na mask1, é mask espaço 1, e aí a gente vai nas informações da mask path, né? E aí nós colocamos então a informação de points, e aí a gente coloca aqui dentro o time, t igual a time, e aí de fato a gente chama os valores aqui de 1 e 1. E terminamos com ponto e vírgula, obviamente. E aí o meu chão está alinhado com exatamente esse ponto. Então se eu jogar esses dois valores aqui, vamos selecionar esses dois valores aqui, a bolinha vai subir, né? Eu estou subindo por esse aqui, então ele não se associa. Mas eu posso selecionar então as duas e jogar, e o chão vai ser alinhado sempre com a bolinha. Então, basicamente, eu posso vir em Mask Path aqui, por exemplo, e rodar um script aqui que se chama Create Nulls from Path, né? Então, eu falo que pontos sigam nulos aqui. Aí, ok, este objeto nulo aqui, esses dois nulos aqui eu não preciso, e este objeto nulo, eu posso fazer com que ele siga esse outro objeto nulo aqui. Aí esse pode ocultar e só fica esse. Então eu consigo aí controlar a altura do chão da minha bolinha, ok? Então essa é uma forma de você utilizar as opções de usar o Mask Points, né?